Shalom, meus queridos e amados irmãos e amigos. Estamos aqui mais uma vez para estar repartindo esse maná, né, que o Senhor toda semana ele semeia na nossa vida, né? Eu gostaria de compartilhar todos os dias o maná que Deus traz para mim, né? Mas daí vai ficar muito pesado. Então eu faço um resumão desse maná assim na semana, né, para que vocês possam entender, né, aonde o Senhor está falando, né? E qual que é a mensagem do Senhor para nós esses últimos dias. A mensagem ela nunca vai mudar, tá? É santidade. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Daí eu escuto muitas pessoas falando, né? Ah, mas ninguém é santo, né? Ela não é e acaba dizendo que os outros também não são, né? A gente só pode falar por nós mesmos. Até porque, volto a dizer, se não houver a possibilidade de nós sermos santos, todo mundo vai para o inferno. Porque eu sempre repito e sempre vou repetir esse versículo, que é o versículo padrão da minha vida. É aquele versículo que eu persigo e eu espero chegar nele, tá? Que é o Hebreus 12:14. Viver em paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá Deus. Então, se Deus ele pede para nós vivermos em paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá Deus, é porque existe sim a possibilidade de nós sermos santos. E em 1 Pedro também diz, né? Sede santos porque o vosso Pai do Celestial ele é santo, né? Então é um mandamento, tá? Não é tão somente um aconselhamento, não, é um mandamento. E se Deus está pedindo isso para nós é porque nós temos condição e capacitação em Deus para alcançar este padrão, para alcançar esse patamar das nossas vidas. Porque o sangue de Jesus foi mais que suficiente para nos levar a esse lugar de santidade, essa comunhão plena com Deus. Porque santidade é a comunhão plena com Deus que o homem ele alcança aceitando o sacrifício vicário de Cristo. Tá? Então, existe sim a possibilidade de nós sermos santos. Só que não é sobre isso que eu vou falar. Está ligado a isso, né? Porque todos os meus áudios, né, meus vídeos estão implicitamente ligados um ao outro, né? Como se fosse uma continuidade de um assunto, né, que nunca acaba, nem aqui nem na eternidade vai acabar, né? Porque falar de Deus e procurar viver um pouquinho de Deus é uma graça maravilhosa, é uma graça que não se escoa, é uma graça que não se esvazia, ao contrário, essa graça ela nos enche da graça, da presença e da alegria de Deus. Eu quero falar essa semana, né? Quero falar não, vou falar hoje para vocês a respeito, eu escutei uma pregação, eu não conheço a pregadora, né, mas tudo que ela falou serviu para mim, né? Eu gosto de aprender com as pessoas, né? As pessoas elas são usadas por Deus, são bocas de Deus na terra, né? Quando elas vivem uma vida de santidade, e Deus acaba nos repreendendo, nos consolando ou nos dando um aconchego, né? Nessa palavra vinda do Senhor. E ela disse bem claramente, né? Entre tantas coisas, né? Eu não vou dizer exatamente o que ela disse, que ela foi perfeita. Eu não saberia ser tão perfeita na minha pregação como essa pessoa preciosíssima, né? Essa irmã, essa pastora preciosíssima, né? Mas entre um dos versículos que ela citou é um versículo que eu guardo muito para mim e de vez em quando, né? De vez de ontem, né? Ele tocou bem profundo na minha alma, né? Então eu quero estar compartilhando com vocês para que ele tenha o mesmo efeito nas vossas vidas, né? E esse versículo, né, ele está lá em Isaías 40, a partir do 29, tá? Eu vou ler para vocês. Está dizendo assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu tenho aprendido na minha vida, de uma forma muitas vezes até impositiva, né, algo que eu não quero, a esperar no Senhor. E eu muitas vezes eu falo assim, Senhor, eu estou esperando, será que eu estou fazendo alguma coisa? Né? Porque esperar é uma situação estática. No reino espiritual é? Não. E o exemplo que essa preciosa pastora citou, né, eu achei maravilhoso. Né? Quando uma pessoa está num ponto esperando o ônibus, ela está estática,
Não, ela está esperando algo que vai fazer ela prosseguir o caminho. E as promessas de Deus, elas são bem interessantes. Deus, ele tem mais prazer em que nós sejamos constantes no nosso pedido, porque geralmente a sua realização, ela implica em nós esperarmos. Mas Deus, ele prova a gente para ver se realmente é isso que a gente quer, né? Porque muitas vezes a gente vive de emoções. A gente pede algo hoje, amanhã outra coisa, depois da manhã outra coisa, e na verdade nós não queremos nada, né? Tão somente nós somos bidões para suprir as nossas necessidades e que não vão ter uma implicância com relação à nossa eternidade. E Deus, ele não é um mercador, né? Ele não é um dono de mercado, ele não é um feirante onde ele vai dar várias coisas para os seus filhos, né? Deus, ele vai dar aquilo que vai nos fazer bem, que vai nos transformar, que vai ajudar o nosso caminhar e principalmente que vai nos possibilitar de nós chegarmos até os céus. Porque nós estamos aqui nessa terra de passagem. Essa terra é um grande deserto onde muitas pessoas se perdem por querer construir oásis nesse deserto, por achar que essa terra é a sua casa, por se apegar às coisas aqui dessa terra e a pessoas dessa terra. Nós temos que amar? Sim, mas é um amor através de Deus, porque todo amor que Deus não está no centro desse sentimento, ele se torna idolatria ou mesmo ele se torna algo, uma doença, né? Onde as pessoas, hoje nós vivemos num século, né? Onde as pessoas elas se apegam tanto às pessoas de uma maneira doente que quando acaba determinado relacionamento, elas não conseguindo ficar, ou pelo menos elas imaginam que não conseguem ficar sem essas pessoas, elas matam. Ou seja, se não é para mim, não é para ninguém, né? Elas matam. E isso é um amor doentio, né? É um amor que não é amor. Na verdade, você roubar a vida da pessoa, né? Você prender a pessoa em você. E o amor é diferente disso. O amor, a pessoa que está com você, ela vai ter prazer de ficar contigo. Você não vai precisar forçar nada. E nem tem que forçar nada. É uma troca, sabe? Você dá, a pessoa ela se sente tão bem que ela acaba te devolvendo exatamente aquilo que você dá, entendeu? O amor. E o amor tem que ser dessa forma, sabe? O amor ele tem que ser algo prazeroso. O amor ele tem que ser algo que você não espera retorno. Porque quando você espera retorno não é amor. É um investimento pelo qual, se você não recebe aquilo que você investiu, né? Aí você quer investir em outros bancos, né? Em outras pessoas. Então é muito complicado, né? Hoje, algo que realmente é muito pouco entendido e pouco executado é o verdadeiro amor. Aquele amor onde você dá e não espera nada. Mas automaticamente ele vem. Mas se não vier, não tem problema, você ama da mesma forma. E Deus ele tem chamado os filhos dele, né? Ele tem chamado um povo muito escolhido, muito selecionado e muito separado, né? Porque Deus hoje, eu não sei se vocês estão percebendo, meus amados, hoje nós vivemos numa realidade, numa era, onde as pessoas que querem Deus, elas estão se tornando mais santas, mais corretas, mais certas, sabe? Elas estão ficando mais isoladas, elas não conseguem mais ter muitos amigos, sabe? Elas são pessoas de poucos amigos, ou quando não, elas ficam até mesmo, muitas vezes até sozinhas, entendeu? Porque elas querem ficar com o Senhor em todos os momentos. Elas querem gozar daqueles momentos assim prazerosos somente com Deus. Elas não querem, como eu posso dizer, estragar nenhum momento. Todos os momentos é momento de adoração. Eu mesmo, eu tenho um costume, né, de separar mesmo, né? Todos os dias eu estou aos pés do Senhor, mas eu separo 2 dias na semana que eu não quero fazer nada. Eu fico somente aos pés do Senhor ali adorando, glorificando, exaltando, buscando o ideal, buscando aquilo que Deus tem para minha vida, procurando escutar Deus, sabe? Procurando obedecer, sabe? Procurar ver se eu estou realmente no caminho, o que está fazendo as coisas não acontecerem para mim, ou se o meu corpo reage a determinada coisa, o que fez aquela determinada coisa
fazer o meu corpo reagir daquela forma. Porque assim, a nossa vida, algum dia nós vamos entender isso, é 99% espiritual e 1% carnal. Ou seja, todas as coisas do reino espiritual, ela reflete o mundo material. E não o contrário. O contrário é para a eternidade. O que nós fazemos na carne é um investimento que nós vamos colher ou herdar na eternidade, ou seja, ou para o céu ou para o inferno. Tudo que você planta hoje, você vai colher na eternidade. Pode colher nessa terra? Também colhe, mas no reino espiritual é para a eternidade. Então, por isso que nós temos a obrigação, ou mesmo a sabedoria, de tudo que nós formos fazer, perguntar para nós mesmos, o que isso que eu estou fazendo vai implicar na minha eternidade? Então, esperar é uma bênção. Esperar é você agir na vontade de Deus. Se aquela coisa não se realizar, se aquela determinada coisa que você está esperando, porque assim, tem coisas que elas estão na Bíblia. Deus não vai mudar a Bíblia para satisfazer os teus desejos. E quando isso implica de uma segunda ou terceira pessoa, você não tem que entrar em discussão. Você tem que manter a sua posição, ou seja, Deus já falou isso daí na Bíblia. Ele me prometeu isso. Mas aquela outra pessoa, ela não quer concordar comigo. Então eu não tenho que brigar com ela. Eu vou orar por ela para que Deus realize a vontade dele. E se essa pessoa realmente ela está ligada no Senhor, ela é uma pessoa cristã, ela está no mesmo caminho que eu, ela vai ter a mesma atitude. E você não precisa brigar, fica ali no seu orando, jejuando, buscando ao Senhor, porque Deus ele não quer que ninguém se perca. E tem atitudes que as pessoas fazem que vai implicar na sua salvação. Porque Deus ele não vai tolerar, no céu não entra pecado. Eu sempre falo isso para vocês e tenho a obrigação de relembrar vocês, sempre quando eu estiver conversando com vocês, de dizer exatamente isso. No céu não entrará pecado. Então não adianta você de achar que o seu pecado, Deus ele é bonzinho demais e ele vai perdoar o seu pecado porque você é loirinho, porque você tem os olhos claros ou coisa assim, ou porque você é legalzinho. Não. A Bíblia ela é muito taxativa, meus amados. Deus disse, não faça, não faça. Deus disse, obedeça, obedeça. Não adianta você criar outros caminhos e achar que Deus vai ser legal e vai fazer realmente os seus desejos. Então, assim, hoje a juventude ela é muito impulsiva, entendeu? Por isso que o profeta Isaías ele diz claramente, né, que os jovens eles se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Por quê? Eles querem um resultado na hora. Mas ele coloca um plumo. Qual que é o plumo? Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voam alto, o animal, o pássaro, né, que mais alto voa é a águia, né? Voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, e andam e não se cansam. Ou seja, né, nós vamos ser muito mais preparados do que os moços e os jovens. Né? Nós vamos ser aí senhores, né, mas com um vigor realmente de jovem. Né? Salmos 27 também diz a respeito disso. Né? O Salmo 27, a partir do 13, ele diz assim, ó, apesar disso, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Esperar no Senhor é uma bênção, meus amados. É você se manter na vontade de Deus para que Deus possa agir a seu favor, ao nosso favor. Porque Deus ele nunca perde uma batalha. Então não precisa você batalhar. Eu sempre coloco, né, o povo de Israel diante de Jericó, eles não precisaram guerrear. Eles esperaram no Senhor, o Senhor foi lá, derrubou o muro e conquistou a cidade para eles. Aquele Deus que conquistou Jericó é o mesmo nosso Deus de hoje. Deus ele não muda, Deus ele é imutável. Então, se nós esperarmos no Senhor, nós vamos obter êxito. Porque não existe algo mais gracioso e mais maravilhoso do que o tempo. E quem é o Senhor do tempo? É Deus é Senhor do tempo. O tempo revela toda a verdade. O tempo conserta todo o erro, uma vez que duas pessoas, ou as pessoas elas são envolvidas dentro do reino espiritual, dentro do reino celestial. Porque a Bíblia não vai mudar, você pode tomar uma atitude hoje errada, mas se você é cristão, se você realmente tem Deus como seu Senhor,
e diz que realmente ele é seu Senhor, vai na igreja e o cultua, com certeza você futuramente vai, se houver a possibilidade, vai consertar aquilo que você fez errado, porque Deus não quer que você vá no inferno. Porque se você não consertar esse seu erro que você está fazendo hoje, pecado, você não se arrependeu. E se você não se arrependeu, você não vai para os céus. E se você não for para o céu, você vai para o inferno, porque o inferno existe. Ok? No Salmos 33 também eu achei muito interessante, diz assim, mas o Senhor protege, 33 a partir do 18, tá? Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para, para livrar-nos da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos em teu santo nome. Ou seja, existe um lugar totalmente de confiança. Onde que é esse lugar? Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá fora está uma guerra, bala para todos os lugares. Se Deus manda você sair nesse exato momento, nenhuma bala ela vai te atingir. Agora você com a sua braveza, com a sua coragem, se você sair no seu ímpeto, você vai virar uma peneira. Todas as balas vão te acertar porque você saiu do tempo de Deus, do time de Deus, da direção de Deus para a sua vida. Então esperar no Senhor é a garantia que Deus ele vai te proteger em qualquer tempo, principalmente tempo de fome. Está vindo uma fome aí para nós, meus amados, muito grande. Eu não sei se vocês têm acompanhado a geopolítica e as notícias nacionais e mundiais. Os lugares que produzem alimento, produzem grãos, eles foram praticamente quase todo destruídos. Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de arroz do Brasil. Ucrânia era um dos maiores produtores de arroz e trigo da Europa. Está embaixo de guerra. Então, assim, vai vir uma fome muito grande e hoje já tem lugares que o pacote de arroz já está R$ 50. Isso é só um reflexo de um único produto, mas todos os produtos vão encarecer. Por quê? Porque o cavalo negro, nós estamos vivendo na soltura de uma maneira muito sutil dos cavalos de Apocalipse 6. O cavalo negro ele traz fome em si. Só que a nossa esperança não é a gente fazer reserva, não é. É só vocês lerem lá um detalhe. O cavalo negro, que é o cavalo da fome, ele é liberto, mas é dado um mandamento para ele, uma ordem para ele, ó, não danifiqueis nem o óleo nem o vinho. O que é o óleo e o vinho? É a igreja santa, é a igreja que obedece Deus, é a igreja que está na direção de Deus, é uma igreja que não faz nada daquilo que Deus não autoriza ela a fazer. Oxalá que nós sejamos essa igreja do óleo e do vinho, para que nada nos aconteça. Porque eu tenho para mim, é para mim. Lógico que eu gostaria de ser arrebatado antes da tribulação e grande tribulação. Mas eu vejo a igreja hoje, ela é muito segregada, ela é muito vários pensamentos. Paulo ele fala que nós teremos que chegar à unidade de pensamento, à unidade de espírito, à unidade de fé, à unidade de caminhar com Deus. E hoje não, hoje a igreja parece time, cada um tem a sua crença, cada um tem a sua doutrina, cada um tem os seus pensamentos. E isso é certo? Não. Nós temos que chegar à unidade de espírito para acabar essa guerra, para nós destruirmos aquelas placas aonde separam um povo que cultua o mesmo Deus e nós vivermos tudo em união. Porque a Bíblia diz qual bom e qual agradável que os irmãos vivem em unidade. Hoje ninguém vive em unidade. Cada um defende a sua placa, a sua religião, o seu time, entendeu? Porque hoje religião virou time, cada um tem o seu. Isso separa as pessoas. Por isso que eu costumo dizer e falo realmente com verdade que eu não tenho religião e nem gosto das religiões hoje que se dizem religiões, né? Porque a verdadeira religião é aquela que consola o pobre, né? O faminto, as viúvas, né? Tiago define realmente o que é a verdadeira religião, que não é uma placa, que não é algo que tem uma doutrinação, que se alguém não concorde ou não pense como você, eles excluam, não. É são povos
que vivem uma mesma santidade e caminha pelo mesmo caminho e que sabe aonde vai chegar. Sabe que o nosso tempo aqui na Terra é um tempo muito resumido, que a nossa moradia, o nosso lugar, a nossa pátria não é aqui. Amém? Isaías 30, a partir de 18, também eu achei muito fantástico, né? Eu separei algumas coisas aqui, algumas passagens, né? Diz assim, ó: Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos aqueles que neles esperam. Esperar em Senhor não é você viver em tristeza, não é você viver inconformado, não é você viver sufocado, né, diante da sua demanda, mas é você viver feliz, sabendo que a última palavra vem do Senhor e Ele vai dar a resposta que condiz com a tua palavra. É lógico que você vai ficar triste, né, porque muitas vezes a espera ela implica de algo que você queira fazer ou de alguém que você queira, né? Mas você esperando no Senhor e ambos caminhando num caminho de santidade, se chegará a um acordo e os dois estará juntos novamente. Que Deus ele é maravilhoso. Se nós não tivermos fé para crermos que Deus tem a última palavra, não faz nem sentido esse caminho religioso, esse caminho santo que nós seguimos. Porque os que confiam no Senhor esperam no Senhor. Agradem-se esperar no Senhor e se alegram em esperar no Senhor. Eu coloquei alguns exemplos para darem para vocês referências de pessoas que esperaram no Senhor e foram muito bem recompensados, tá? Uma dessas pessoas é Jó. Jó, ele era uma pessoa muito beneficiada por Deus, porque ele era realmente um homem santo, um homem separado do pecado, um homem separado de toda aquela imundícia na sua época, né, época de Abraão. Ele foi contemporâneo a Abraão, né? E Jó ele não se misturava, ele não aceitava coisa injusta, ele repartia os seus bens para os pobres, sabe? Ele ajudava os necessitados. Ele era um homem que vivia verdadeiramente o verdadeiro evangelho, tá? E mesmo assim, o diabo ainda tripudiou com Deus, né? Falou assim: não, Jó é desse jeito, o Senhor dá tudo. Daí Deus sabia, Deus conhecia Jó, né? Que em nome de Jesus Cristo, Deus tem a mesma confiança em nós, né? Fala assim: tá vendo, meu servo Celso? Tá vendo, meu servo Pedro? Meu servo Sandra? Meu servo Priscila? Sabe? Deus, ele quer confiar em nós para ele testar-nos e saber que nós iremos fazer a vontade dele. E Jó foi recompensado. Depois que ele passou todo aquele sofrimento, Deus deu tudo em dobro do que ele tinha. Outra pessoa que foi testado, né? José, o sonhador, né? José, quando jovem, ele e seus 11 irmãos, né? Infelizmente, ele vivia, como pode dizer, se orgulhando, porque ele era o queridinho do pai, né? Os sonhos que ele tinha, aquela coisa de, sabe, muitas vezes, meus amados, eu vou dizer algo para vocês que sirvam nas vossas vidas, que tem servido muito para mim. Não diga os seus sonhos para as pessoas. As pessoas elas vão invejar os seus sonhos ou vão achar que você é arrogante, que você quer ser melhor que elas. Guarde os seus sonhos para dizer somente para o Senhor. Porque são sonhos. Porque se não acontecer, não é da vontade de Deus. E se acontecer, não é para você se satisfazer ou tripudiar o seu irmão do lado, sabe? Deus ele vai te dar a compensação. Mas quando você compartilha o seu sonho, as pessoas elas não querem que esses sonhos realizam. Que as pessoas elas não gostam de ser passados na frente dela, entendeu? Ou as pessoas ser mais que ela. É raro as pessoas comemorarem as conquistas uma das outras. É muito raro isso. Então eu estou dando essa receita para você. José, ele não tinha muito isso, né? Ele falava os sonhos dele, né? E aí ele suscitava a inveja dos seus irmãos, né? Até que os seus irmãos pegaram, né? E venderam ele como escravo. E lá ele sofreu bastante, né? Ele foi primeiro vendido como escravo para o servo de Potifar, né? Para Potifar. E lá ele foi caluniado, né? Foi preso, ficou muito tempo dentro da cadeia, né? Não sei se é mais de 5 anos, né, que ele ficou, e só para depois ser exaltado, né, como governador do Egito. Teve um nome que foi escrito na história, né, o nome dele. Entendeu? Então, assim, ele soube esperar, sabe, o sofrimento, a perda,
tirou toda a arrogância ou mesmo aquela boca aberta, né, dele dizer os seus sonhos para os outros, né? Mas ele esperou no Senhor e o Senhor o exaltou. Outra pessoa que esperou no Senhor, o Moisés. Moisés, quando ele descobriu, né, que ele era o chamado, que ele era o escolhido de Deus, ele tentou fazer pela sua própria força. Então ele viveu 40 anos no Egito, vivendo como príncipe, tá? Ele tentou fazer da sua forma. Deus colocou ele 40 anos no deserto para ele aprender a humildade, ouvir de Deus, fazer da forma de Deus. Ele era uma pessoa tão eloquente, falava várias línguas e de repente ele ficou até gago, porque ele falava a linguagem das ovelhas, entendeu? Entendeu? Tanto que Deus teve não, né? Deus permitiu, né, que Araão, o irmão dele, fosse interlocutor entre ele e o que ele falava, né? E então ele era meio gago, né? Por quê? Porque Deus destruiu aquela sua eloquência, né? Deus ele só age quando ele é senhor de todas as situações. Ele age em cima da nossa ciência, da nossa cultura, da nossa... Sim, mas desde quando nós reconhecemos que isso vem de Deus. E que se ele não fizer, toda a eloquência, toda a sabedoria, toda a cultura, ele é nada diante de Deus. Então Moisés, ele viveu 40 anos como príncipe do Egito, 40 anos no deserto e 40 anos servindo o povo de Israel, levando pedrada assim, né? Ele está à frente do povo, né? Então tudo que Deus iria fazer, Deus ele cobrava de Moisés. Ele chegava para Moisés e era Moisés que ele cobrava, era Moisés que ele abençoava para que o povo recebesse a bênção através de Moisés. Então Deus ele foi Moisés ele foi um interlocutor, ele foi um intercessor entre Deus e o povo de Israel, né? Deus ele quer levantar Moisés como eu, como você, entendeu? Mas só que nós temos que aprender a servir, nós temos que aprender a se submeter à vontade de Deus, a entender que se Deus não tiver no controle da nossa vida, nós nada poderemos fazer. Outra pessoa que esperou, Ana, né? Ana, mãe de Samuel. Ana, mãe de Samuel, ela tinha uma concorrente, né? Porque o marido dela era espertinho, né? Naquela época podia, né? Era casado com duas mulheres, né? Penina e Ana. Só que a preferida dele era Ana. Só que naquela época, tá? Até hoje, né? No Oriente Médio, a mulher que não dá filho para o homem, ela é muito desprezada, né? E Ana, ela, mesmo o marido dela dizendo, né? Que amava ela, né? Não desprezava ela, né? Ela não se sentia honrada por não ter filho, né? E ela todo ano, quando o marido dela subia para, porque o povo tinha que pelo menos uma vez por ano ir para Jerusalém e sacrificar, né? Em gratidão a Deus, ela ia lá e chorava diante de Deus, chorava. Aí teve uma vez, né? Que Eli, né? Que era o sacerdote da época, vendo ela mexendo a boca e chorando, né? Eli pensou que ela estava bêbada, né? Falou: não, Senhor, essa hora do dia não tem como beber, né? Eu estou chorando porque eu gostaria que o Senhor ouvisse a minha oração, né? E aí Deus abençoou ela e ela teve um filho, né, chamado Samuel. Ele foi um dos poucos, ou se não o único, a ter o mesmo sacerdócio que Cristo, né? Ele foi rei, sacerdote e profeta. Deus usou através dessa espera de Ana, que ela esperou muitos anos, ela ia lá anos e mais anos esperando, regando o seu pedido, regando a sua causa, não por ela. É muito interessante, se vocês lerem lá em Samuel a oração de Ana, era para abençoar Israel, porque Israel estava entrando numa corrupção. E ela viu isso, ela queria, através do ventre dela, abençoar Israel. Tanto que quando nasceu Samuel, ela não ficou com o filho para ela. Ela consagrou esse filho e entregou para servir lá o tabernáculo, servir Eli. Então, assim, ela não pediu o filho para ela pediu o filho para abençoar Israel. Era uma mulher que Deus chamou, era como se fosse Maria, sabe? Eu comparo muito Ana a Maria. Ela foi uma escolhida de Deus. E a espera dela gerou uma única pessoa na Bíblia que teve o mesmo sacerdote que Cristo, rei, profeta e sacerdote. Então, assim, a gente percebe que quando nós esperamos o momento de Deus, só vem bênção através disso. Nós não temos que nos desesperar. Outra pessoa que esperou foi o paralítico do tanque de Betesda. Ele esperou 38 anos para receber a tua cura.
Só que ele recebeu a cura dele maravilhosamente. O Deus da vida, Jesus, o Messias esperado, foi que tinha várias pessoas, tinha centenas de pessoas naquele tanque. Ele passou no meio de tudo e ele foi lá nesse paralítico e pegou e curou esse paralítico. Então a espera dele de 38 anos foi muito bem compensado, porque o próprio Deus exaltou essa sua espera. Ressuscitou este homem que já estava morto. Fazia as necessidades em si mesmo, porque ele não podia sair de lá. Ele tinha que esperar a água se mexer para ele se jogar na água, né, e ser curado quando o anjo descia lá para movimentar as águas. Né? Então ele esperou 38 anos, mas a espera dele foi uma das esperas mais maravilhosas. Foi exatamente o próprio Deus que ressuscitou este homem que já era um morto, né? Que fazia necessidade em si, que não tinha mais orgulho nem honra nenhuma. Né? Outra pessoa que foi muito bem compensada foi a mulher do fluxo de sangue. Ela esperou 12 anos pela sua cura. Imagina, é, eu não consigo imaginar, né, porque isso é algo de mulher. Não? As mulheres têm todo mês, né, as suas menstruações, o seu período de mulher. Né? Essa mulher ela não parava, o fluxo dela não parava. Imagina como ela estava fraca, como ela estava abatida, como ela estava branca. 12 anos, sabe, ela procurando cura, gastando tudo que ela tinha para conquistar a cura dela, sabe? E ali, de repente, ela na sua cama, teve uma irmã muito preciosa, né, que ela teve uma visão dessa mulher, ela estava na cama, de repente ela ouviu a multidão, e o coração dela começou a impulsionar, sabe? Ela saiu sem muita força da cama dela, sabe? E aí, mulher não podia ficar perto de homem naquela época, né? Ou seja, onde estava a multidão de homens, se a mulher ficasse, né, ela poderia ser desprezada e apedrejada, né? Ela ali, sabe, cavucando com a mão dela, tirando, dá licença, dá licença. De repente, sabe, conseguindo passar pela multidão e na hora que ela viu Jesus, ela tocou nas bordas das vestes de Jesus. E aí saiu poder, saiu unção de Jesus e curou aquela mulher. Jesus percebendo falou, alguém me tocou. Os seus discípulos falaram, mestre, mas são tantas pessoas, né? O Senhor diz que alguém te tocou, né? Ele falou, não, eu senti saindo virtude de mim. E ali essa mulher, ela foi compensada pelo Rei da vida, né? Ela foi curada, ela foi ressuscitada, né, daquela quase sua morte. Então, o que eu quero apresentar para você é exatamente isso, a bênção de esperar. Amados, não faça nada se Deus não estiver na direção. Muitas vezes nós tomamos atitudes que essas atitudes vão implicar na nossa eternidade. Pense muito bem o que você está fazendo ou vai fazer, o que isso vai implicar, bom ou ruim, na tua eternidade. Se for contra a palavra de Deus, desista. Desista disso, porque você vai perder a sua salvação por causa do seu orgulho, por causa da sua determinação, por causa da sua visão, por causa do seu entendimento. Não corra esse risco. Se você fizer isso, você vai perder sua eternidade. Espere em Deus. Espere em Deus que você vai ser alegre. Deus, ele vai suprir as suas necessidades. Deus, ele vai confortar a sua dor. Se alguém está sendo injusto com você, Deus vai matar essa pessoa para te livrar disso. Mas espere em Deus. Não tome atitude nenhuma. Ou se você esperar, Deus vai consertar e fazer aquele homem ou aquela mulher ser o melhor marido ou a melhor esposa do mundo. Mas espera no Senhor. Pensa em qualquer coisa, eu estou dando esse exemplo de casamento, né, que eu sempre dou. Mas espera no Senhor, não toma atitude sem a direção de Deus e sem a bênção de Deus. Esperar é alcançar o favor de Deus, é alcançar a vontade plena e exata de Deus, é você fazer exatamente aquilo que Deus quer que você faça, porque Ele vai falar, agora pode. Entendeu? Porque Ele te deu uma direção, Ele mostrou para você qual é o caminho. E Ele está te orientando para que você não se perca nas suas decisões. Que hoje nós possamos adquirir essa sabedoria de esperar no Senhor. Espera no Senhor e você conquistará o seu grande prêmio. Deus, ele vai te compensar dessa sua paciência. Paciência é a palavra de hoje. Espere em Deus. Que Deus possa nos abençoar e que essa palavra possa ser pregada, escrita, gravada em vossos corações. Que
Que Deus nos abençoe nesta noite, no poderoso nome de Jesus. Amém. Shalom.